Salve, rapaziada, a realidade é uma só. Hoje tem Bahia na Copa do Brasil contra o Paysandu e tem o Ceará contra o Palmeiras no Castelão. Primeiro, Bahia. O único time do Nordeste hoje que pode se dar ao luxo de poupar 80% do time, 90% do time titular e jogar basicamente com todos os reservas, e mesmo assim você vai ter a convicção que o Bahia vai conseguir fazer um bom jogo e vai conseguir vencer a partida, ou conseguir, no pior dos cenários, escolher um resultado positivo, que seria um empate fora de casa, contra o time de Série B. Esse time é o Bahia, cara. O Fortaleza, se colocar todos os reservas contra o Paysandu fora, não ganha o jogo e muito provavelmente perde e vai jogar mal. O Fortaleza foi com os titulares ontem, quase perdeu do Retrô e quase tomava um taca de 2-0. Imagina se colocar os reservas contra o time de Série C, tá? Que é o Retrô, que tá na Série C. O Retrô não tá na Série B, não. O Ceará, idem. Se o Ceará pegasse o Paysandu e colocasse todos os reservas, esquece, não vai ganhar e vai jogar mal e vai perder provavelmente o jogo. E a gente tá falando de um Paysandu em frangalhos na Série B, tá? Um time que é o vice-lanterna da competição, basicamente com 2 pontos conquistados. Beleza que não é o vice-lanterna oficial pelo critério de saldo de gols, mas tem a mesma pontuação do vice-lanterna nesse exato momento na temporada. Óbvio que é muito cedo ainda, são 5 rodadas, mas o Paysandu só colheu 2 pontos em 5 jogos. É uma pontuação baixíssima de um time que vai cair para a Série C nesse exato momento, né? Então, assim, o Fortaleza, o Ceará, o Vitória, o Sport, hipoteticamente, se estivesse na Copa do Brasil, nenhum desses pode se dar ao luxo de poupar 80%, 90% do time para jogar uma Copa do Brasil. O Bahia pode, porque a gente já viu esse Bahia reservão, meio um pouquinho mescladão, um misto frio do Bahia, jogar bem na temporada, conseguir bons resultados, e hoje é mais um desses jogos, que o Bahia, eu acredito que vai jogar bem e vai conseguir mais um bom resultado. Porque, primeiro, repertório de elenco. O Bahia tem um time, se a gente for parar para pensar, para analisar, o time mescladão barra reservão do Bahia, tem um Azevedo que é reserva, que joga muita bola de primeiro volante. Tem o Eric, que é um dos artilheiros da equipe na competição. Na competição não, né? Na temporada. Eric vem jogando muito bem, faz um papel importante na transição defensiva, um papel importante na transição ofensiva. Sempre que a bola chega para ele ali no mano a mano, no cara a cara, ele sempre consegue decidir, sendo importante para o Bahia na temporada, nessa rotação de elenco do Bahia. E entra bem no segundo tempo também. Rodrigo Nestor, que eu não achei, não considerei uma boa contratação do Bahia para a temporada, mas ainda assim é um jogador que vem ajudando quando entra nos jogos, no time mais alternativo do Bahia, ou quando entra no segundo tempo, ele consegue ajudar ali. Para a composição de grupo, pode ser considerado uma boa. Cauli, que alterna, né? Tem jogos que ele é titular, tem jogos que ele é reserva, mas vamos colocar que o Bahia ideal hoje seja Cauli na reserva, no time reserva. Everton Ribeiro de meio atacante, aí você tem o Ademir na ponta direita, na esquerda Eric Puga de centroavante, William José ou Lúcio Rodrigues. Cauli é banco. E mesmo assim é um Cauli, que ainda assim, mesmo estando na péssima fase, mesmo não sendo o Cauli de 2023, beleza que ele deu assistência para o último gol de Kaique, ainda assim não é o Cauli de 2023, está muito longe de ser, ainda assim é Cauli. Ainda assim é Cauli, que é muito bom jogador. Lúcio Rodrigues, que alterna também com o William José, às vezes é Lúcio titular, às vezes é o William José, no último jogo foi o William José. E Kaique, esse aí é mais um reserva mesmo, né? Kaique, que no último jogo também entrou muito bem contra o Palmeiras, fazendo um golaço, dando um passe para deixar Cauli cara a cara também. Kaique entrou muito bem na partida contra o Palmeiras e é muito bom jogador. E sempre que foi acionado, entrou muito bem. Então, assim, o repertório do Bahia, do meio para frente, nos volantes, nos meias e nos atacantes, para um jogo como esse, por exemplo, contra o Paysandu, porra, tá ótimo. Agora, beleza. Aí na Série A, se poupar todos os jogadores, se jogar com os reservões na Série A, aí também, vamos lá, né? Não vai classificar para a Libertadores, esquece. É briga para não cair, ou sei lá, briga ali de G12, G13, nada muito além disso. A gente já viu o Bahia mistão, mescladão, também não ganhar de ninguém até o momento na Série A. Beleza que já ganhou do Ceará. Verdade, isso é um fato. Mas assim, não seria um time para você cravar que ficaria na Libertadores. Esquece, não é. Mas também não cairia. Poderia até flertar com a zona do rebaixamento, mas também não cairia, acredito eu. Então, assim, mais uma vez, o repertório de elenco do Bahia, a profundidade do elenco, traz uma segurança boa para a torcida, que pode sim fazer um bom jogo contra o Paysandu hoje e pode vencer a partida. É garantia? Não. Porque, primeiro, não pode entrar com salto alto, não. A gente viu ontem, o São Paulo teve dificuldade para vencer do Náutico, 2-1. O Aparecidense só perdeu de 1-0 para o Fluminense. O Inter fez um gol nos acréscimos contra o Maracanã. O Maringá empatou contra o Atlético Mineiro. Então, assim, não é garantia nenhuma, apesar de tudo isso que eu falei aqui, não é garantia nenhuma que o Bahia vai vencer o jogo, não, tá? Mesmo o Paysandu em frangalhos, em péssima fase na temporada, não é garantia nenhuma que o Bahia vai fazer um jogo tranquilo, vai desfilar lá no Mangueirão e vai conseguir vencer o jogo com autoridade. E esquece também que eu não vou projetar um jogo assim. O Bahia precisa entrar concentrado, focado. Se entrar com salto alto
A gente tá achando que o jogo vai ser fácil, pode tomar mangalho, viu? Pode tomar mangalho. Tá, voltando. Quais são os pontos aqui que a gente olha pro Bahia e fala, aqui é ruim? É um pouco no sistema defensivo, do meio para trás, assim. Você olha para os laterais, eu não sei exatamente se Rogério Ceni vai com essa escalação. Óbvio que se na lateral direita tivesse o Santiago Arias, para ser um reserva de Gilberto, ou vice-versa, seria bem melhor do que ter um Gabriel Xavier ali numa linha de 4, né? Fred, aí sub-20, também não dá para confiar. Rezende é o melhorzinho aí, assim, da zaga, né? Gabriel Xavier é bom jogador, mas joga de zagueiro, não do lateral direito. E na lateral esquerda tem Iago Bordoz, que já foi melhor em campo contra o CSA, acho que pode ajudar. Ainda assim, nas laterais tem o Iago Bordoz e um Santiago Arias, hipoteticamente. Eu sei que Arias está lesionado, não pode jogar. Ainda assim, é um Bahia qualificado ali nas laterais para um jogo como o de hoje, contra o Paysandu. Agora a zaga deixa um pouco a desejar e os goleiros é aquela mesma coisa, né? Tem momentos que vai fazer grande defesa, tem momentos que vai entregar a paçoca. Se o Paysandu marcar bem a pressão, Marcos Felipe vai entregar a rapadura. Então, assim, é bom se ligar também. O Bahia na zaga e no gol não é muito confiável nessa rotação de elenco, não é muito confiável. Apesar de que eu gosto de Rezende. Mas em todos os outros setores ali tem um time qualificado para vencer o jogo de hoje, sem muito estresse, sem muito perrengue. Eu não vou dar palpite aqui, porque eu não tenho convicção de um palpite aqui em mente. Eu não gosto de dar palpites aleatoriamente. Vai acontecer isso, 2-1, 3-1 e tal. Sei, cara, vamos aguardar o jogo. É jogo mesmo assim, pegado, difícil. O Paysandu pode virar a chavinha, porque é uma competição de mata-mata, então o nível de concentração vai ser muito maior. O Paysandu, às vezes, no jogo de Série B, contra, sei lá, o Atlético de Minas Gerais, que não estaria tão concentrado, tão ligado, pelo fato de ser o Bahia hoje um jogo de maior visibilidade, de maior pressão, de maior concentração, o Paysandu pode dificultar mais a vida do Bahia. Então é aguardar o jogo, não tem nada garantido para ser ninguém, que a gente já viu na Copa do Brasil acontecer várias zebras, e o Bahia não é time de tradição na Copa do Brasil, nunca chegou sequer na semifinal. Então aguardar o jogo, tá? Eu vou acompanhar o jogo, a gente faz o pós-jogo aqui em live com vocês, tá, rapaziada? Bom, mas sim, o Bahia é favorito para vencer o jogo de hoje. Diria que, se for pegar os dois jogos no total, o favoritismo do Bahia é 80-20 para se classificar, ou até mais. Talvez um 90-10 para o Bahia se classificar, pegando um recorte geral, né? Como o Bahia vai com o time mais alternativo e tal, diminui um pouquinho a probabilidade e tal, diria que para vencer o jogo, o favoritismo hoje do Bahia é de 70-30. Vai, para não exagerar tanto. 60-20-10. 60% para a vitória do Bahia, 20% para o empate, 10% para a vitória do Paysandu. Bom, mas enfim, aguardar mais uma vez como é que vai ser a escalação de Ceni, o desempenho da equipe, enfim, aguardar, cara. Tem muita coisa ainda para rolar, o jogo nem começou ainda. Régua passada em Bahia e Paysandu. Vamos falar agora sobre Ceará e Palmeiras no Castelão, que eu também vou acompanhar o jogo. É bom que o jogo do Bahia é 9h30, o jogo do Ceará é 7h30, então dá para acompanhar todo o jogo do Ceará, termina o jogo do Ceará, eu ligo no jogo do Bahia e depois a gente tenta fazer o pacotão geral aqui da análise das duas partidas, tá? Vamos lá. Antes disso, a Montenegro Cargas aqui entra em ação, o recado do nosso patrocinador. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Só mais um ponto, gente. Eu tava esquecido aqui de colocar a escalação do Paysandu, né? Assim, de falar, pelo menos para vocês aqui, narrar a escalação do Paysandu. Que tem aí com o Matheus Nogueira, que é um goleiro um pouco milagreiro, pelo que eu já acompanhei na última Série B. Novilo, Luan Freitas, Edilson Júnior e Heverson. Edilson Júnior é muito limitado tecnicamente, mas é um jogador que corre bastante, um jogador muito físico. Ele é baixinho e tal, forte. Heverson na lateral esquerda, ex-Novo Horizontino. Leandro Vilela, Matheus Vargas, ele mesmo, o horroroso, o inominável Matheus Vargas. Dudu Vieira. Rossi pode pintar a lei do ex. Imagina se o Bahia perder hoje com um gol de Rossi, lei do ex. É inacreditável. Borazzi e Jorge Benite. Essa é a provável escalação do Paysandu. O Bahia a gente já trouxe aqui para vocês, né? Bom, agora vamos lá. Aqui é um duelo mais complexo, né? Para a gente cravar coisas. Óbvio que o Palmeiras é favorito nos dois confrontos, por razões óbvias. O Palmeiras tem muito mais elenco do que o Ceará, não tem comparação. Tá num bom momento na temporada, apesar da derrota contra o Bahia lá no Allianz Parque. O Palmeiras também não perdeu para ninguém, né? O Palmeiras perdeu para um time que é muito superior ao próprio Ceará também, que é o caso do Bahia. Bom, seguinte, histórico. Visitante indigesto, com 10 vitórias em 13 jogos, o Palmeiras ainda não perdeu como visitante nesta temporada. Absurdo, né? E olha que é um time que joga mal pra cacete. Na maior parte da temporada, tá bom deixar bem claro, não nesse recorte nos últimos 3 jogos, mas na maior parte da temporada joga mal pra cacete, mas é chato, é sempre difícil de ser batido. Sabe por que é sempre difícil de ser batido?
Porque olha a qualidade de grupo desse time, gente. O Everton no gol, Bruno Fux, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios, Paulinho, Estevam e Vitor Roque. Fora que Rafael Veiga nem vai poder jogar o jogo de hoje, porque tá lesionado. Mike também tá lesionado. Bruno Rodrigues está lesionado, tem 500 anos. Então, assim, você, além desses jogadores que estão cotados para ser titulares, tem também um banco de reservas que é muito qualificado e alguns jogadores que não vão poder jogar por questão de lesão. Então, esse time do Palmeiras é muito bom, pô. É por isso que o time tem dificuldade de perder os jogos. E na maioria das vezes não joga bem. E na maioria das vezes torna o jogo chato. Ver jogos do Palmeiras, eu canso de falar isso. A maioria dos jogos do Palmeiras são chatos de se acompanhar. Ainda mais hoje no Castelão, o Ceará que marca forte, marca bem. O Palmeiras também que marca forte, marca bem, mas que não tem ataques muito volumosos do meio para frente. Não é um ataque que faz muitos gols todos os jogos. Tende a ser um jogo chatinho hoje no Castelão, viu? Bem típico de Ceará e Palmeiras, assim. Confronto chato. Mas espero que não, né? Vou torcer para que os dois times protagonizem um jogo espetacular hoje lá no Castelão. Ao mesmo tempo que os Palmeiras têm uma invencibilidade na temporada em 13 jogos, fora de casa, né? O Ceará não sabe o que é perder no Castelão desde o ano passado. Se a gente for pegar ali todos os jogos do Ceará no Castelão, mais os jogos do PV, são 25 jogos já de invencibilidade do Ceará em solo cearense. É absurdo, pô. Essa invencibilidade é absurda do Ceará também. O Ceará é um time que se recusa a perder. E olha que já empatou vários jogos na Bacia das Almas no Castelão. Inclusive na própria Copa do Brasil, contra o Confiança, o Ceará passou suando sangue na reta final do segundo tempo, acha um gol e consegue levar o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis consegue se classificar. Então, assim, se a gente parar para analisar, tende a ser um jogo muito complexo e muito chato para você cravar o que vai acontecer. E, ó, só para traduzir aqui para vocês os números, né? O Palmeiras, em 6 jogos, tem 7 gols marcados só. E só tem 3 gols sofridos. Ou seja, mostra um ataque que não é um ataque que faz muitos gols. Por exemplo, o Palmeiras, apesar de ser o segundo, tem um ataque inferior ao do Bragantino, inferior ao do Flamengo, inferior ao do Internacional, inferior ao do Ceará, em relação ao número de gols marcados, inferior ao do Mirassol, acredite se quiser. Então, assim, o Palmeiras não tem nem o segundo melhor ataque da competição em relação ao número de gols marcados, tá? Porque não é um time que produz muitas chances de gols a todo momento. É um time que chega 3 vezes e faz 2 gols. Chega 2 vezes e faz 1 gol. É um time muito eficiente porque tem muita qualidade para decidir os jogos. E detalhe que um desses gols aqui foi roubado contra o Sport na Ilha do Retiro, né? Enfim, esse debate a gente já trouxe aqui no canal. E o Ceará também é um time que, se bem que o Ceará, pela limitação de grupo, naturalmente tende a sofrer mais gols e deveria pelo menos fazer menos gols. Mas tem um pouco mais de gols marcados do que o Palmeiras, mas sofre mais gols também. 8-7 ali o saldo do Ceará é de 1 na Série A até o momento. Então, assim, cara, eu espero um jogo de poucos gols hoje, sendo bem sincero, no Castelão, tipo 1-1, 1-0, para lá ou para cá. Acho que o Palmeiras é favorito sim, porque a gente compara aqui um pouco os elencos. E pelo modelo de jogo do Palmeiras, que gosta de jogar em transição, vai dificultar muito a vida do Ceará hoje lá no Castelão. O Ceará, que em quase todos os jogos na Série A, sempre abriu o placar, com marcação-pressão intensa, com um jogo de ligação direta organizado, bem coordenado, com o Pedro Raul sendo muito decisivo. Sempre que o Ceará chega também é um time muito efetivo, não é um time que cria muitas chances, não. O Ceará cria, sei lá, a cada 10 chances criadas do Ceará, o Ceará converte 7, converte 6. Não é um time que cria 30 para converter 7. É um time que cria pouco, de certo modo, na média, mas que converte, é eficiente. Se a gente for parar para analisar o jogo do Ceará, é isso. O Ceará cria 3, 4 chances, faz 2 gols. Criou 3 chances, faz 1. Não é um time que cria 5 para fazer 1. É um time que, quando chega, bota a bola na casinha, principalmente com o Pedro Raul, que vem jogando bem na temporada, tá? Bom, vamos lá, na escalação. O Ceará tem aí com o Fernando Miguel, William Machado, Marlon Fabiano Souza e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Mugni, Pedro Henrique Galeano e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Ceará para o jogo de hoje contra o Palmeiras, tá, gente? Bom, já era a escalação previsível, né? Pedro Henrique fez um golaço no último jogo contra o São Paulo, Galeano vem jogando muito bem, Pedro Raul vem sendo decisivo. É o melhor que o Ceará tem para enfrentar hoje a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras, a gente já trouxe aqui a escalação, é o favorito para vencer o jogo de hoje? É. Apesar do jogo ser no Castelão, apesar do Ceará ter uma ótima invencibilidade, o Palmeiras também tem uma ótima invencibilidade contra todo mundo fora de casa. Então, naturalmente, é um visitante absolutamente chato, indigesto e ácido. Então, assim, aguardar jogo bom, talvez, para a gente acompanhar taticamente, mas talvez se torne um jogo chato, porque talvez a gente tenha poucas chances claras criadas, poucos gols,
pouco entretenimento que a gente gosta, né? Mas eu espero estar redondamente equivocado. Eu espero que seja jogo de 3-2, 4-3 para um para o outro lado. Para o Ceará, se o Ceará quiser voltar, quiser ir vivo para o Allianz Parque, a derrota por 1-0 é o limite, assim. Se for 2-0, esquece, acabou. Mas se perder por 1-0 ainda tá vivo, mas é aquele morto-vivo, né? Lá no Allianz Parque, tu acha que vai reverter? Acho quase que impossível. Mas futebol. Abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.